Ok, parece que já está gravando, né? Eu só quero confirmar se está gravando. Bom, aparentemente está gravando aqui. Então, pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a doutor Fava, a Mone, Patrícia da Ejude, porque eu queria apresentar esse portal para vocês, mas eu não tinha ideia de como fazer. Vocês estão em lugares bem distintos, cada um tem gente que é no interior, e eu não, horários diferentes, então eu não sabia como atingir vocês, né? Todo mundo de uma só vez, como eu fiz para o segundo grau, foi mais fácil, né? E aí eles deram essa ideia de, doutor Fava, de fazer isso por meio de um curso na Ejude, e aí vocês se inscrevem e o curso fica gravado, então foi uma oportunidade de fazer essa apresentação. A ideia não é fazer uma apresentação muito teórica, é prática mesmo, mostrar a nova plataforma, né, o novo portal de BI, e aí eu vou mostrar o que é que muda, o que é que não muda, como vocês vão interagir daqui para frente com o BI, né, através desse novo link, né, que vocês vão aprender a entrar, acessar, ver as diferenças, o que é que tinha no antigo, que a partir de hoje eu vou chamar o antigo portal, que era na ferramenta Oracle BI de antigo, né? Então vai ser o antigo e o novo, porque o antigo vai ter que ser descontinuado, pelo menos até o meio do ano aí, ele deve ser descontinuado, e aí vamos passar por todas essas novidades aqui, e o que é que muda, e o que é que melhora, o que é que piora. Eu tenho que dizer que tem algumas coisas que tinha na outra ferramenta, que não vai ter aqui. Então, vamos fazer um resumo geral do que vai acontecer daqui por diante na plataforma de BI. Mas antes de começar a falar, eu preciso desmistificar algumas coisas que tem acerca do BI, né? Porque quando eu interajo com os nossos colegas aí, usuários, eu vejo muita dúvida no pessoal, né? Acerca do que é o BI, né? Então, o que é o BI? Né? O BI é um processo de coleta, organização e análise de informações geradas por um determinado modelo de negócio. Isso aí, eles usam esse termo modelo de negócio porque o BI foi criado para atender a iniciativa privada, né? E a gente trouxe ele para a esfera pública. Esse conceito foi criado pelo professor Ralph Kimball na década de 80. Então, o que é a vocação do BI? E aí eu vejo muita confusão dos nossos colegas, inclusive daqui da CETIC. Né? O pessoal pede, às vezes, para eu explicar o que é BI. Então, se o pessoal da CETIC, né, que é o pessoal de TI, tem dúvida do que é o BI, imagine o usuário, né, que tem seu dia a dia ali com outras questões mais importantes, né, no seu dia a dia. Então, qual é a vocação do BI? Mostrar informações agregadas através de indicadores, por vezes traçando linha de tempo, visando a tomada de decisão. O BI também pode atuar como mineração de dados, auditoria e predição do que vai acontecer no futuro. Inclusive, a gente tem também coisas aqui de auditoria, de predição. A gente tem um painel que é o IECOM, que eu considero ele meio que mineração de dados também. Então, o que é que no dia a dia de vocês necessitam de um sistema? Vocês lançam dados no PJE diariamente em uma quantidade enorme, mas o PJE não dá muitos relatórios para vocês. E aí, na minha opinião, é uma crítica que eu tenho. Para mim, hoje até tem, que é o SAL,
que é uma central de relatórios do PJE, mas foi uma coisa que veio depois, não é uma coisa intrínseca do PJE, e ele veio com esse problema. Na verdade, estão criando sistemas assim, e eu não sei o porquê, acontece também com o CIGEP, e aí as pessoas querem usar o BI como um extrator de relatório. Então, vejam que aqui a gente tem 3 tipos de relatórios que atendem aos usuários, né? Relatórios estratégicos, táticos e operacionais. Veja que o BI, ele atende essas 2 primeiras camadas aqui da pirâmide, que é o pessoal traçando uma correlação com a nossa instituição, seria o pessoal de corregedoria, presidência, né, alta administração, o pessoal tático, que seriam os gestores das unidades, diretores de vara, magistrados, e os relatórios operacionais, que deveriam ser supridos pelo PJE. Como o PJE não faz isso, aí criou-se o SAL, que é um sistema satélite do PJE. Mas vejam que as listagens do que aconteceu no dia a dia de vocês deveriam ser fornecidas pelo PJE, ou pelo CIGEP, do pessoal da administrativo, né? E hoje, então, essa é a vocação do BI, é atender a essa demanda aqui em cima, de equipes táticas e estratégicas, né? Porque o BI é voltado para a tomada de decisão. O BI não pode ser uma central de relatório, esse papel é do SAL. Por quê? Porque eu tenho limitações aqui. Eu vou mostrar adiante as limitações que a ferramenta tem, e, e essas limitações são até, assim, prejudicam o desempenho do painel em si, quando a gente começa a trazer dados que deveriam ser fornecidos por essa ferramenta, trazer aqui para cima. A gente começa a ter problema de desempenho nos relatórios, problemas até na extração, né, no download de informações. Então, no decorrer dessa apresentação, não quero que ela seja muito técnica, nem muito teórica, é mão na massa aqui, mas eu vou sempre pincelar essas nuances que tem numa ferramenta de BI, certo? Então, vamos lá. A gente vai passar por esses itens aqui, né? A introdução, novo método de acesso, perfis de acesso, o que muda, né? Porque o pessoal está acostumado a usar o usuário vara ou o usuário juiz, né? Para acessar os painéis, e isso vai mudar. Vou mostrar aqui como é que vocês vão achar o painel de vocês, né? Que são vários painéis, e depois vou voltar para essas dicas aqui de como você utilizar qualquer painel de BI, qualquer painel. As dicas que eu vou dar aqui, eu vou usar um painel que eu criei, que é baseado no ingest, resumido, porque eu tirei a quantidade de dados dele para ele ficar mais leve, né? Não ficar aqui no meio do nosso curso, a gente tem que esperar para que ele responda, né? Então, eu reduzi o número a quantidade de dados, né? O conjunto de dados, e fiz algumas telas especiais só para o curso, né? Então, eu vou usar um painel ingest modificado, que é um painel que é disponível para vocês aí em várias do trabalho. Ok? Então, vamos lá. Passando por isso, vamos lá. Como é que vocês acessam o BI hoje? Né? Muitos já deixam gravado ali nos favoritos, mas hoje a gente acessa assim, www.trt5.jus.br/BI. Quando você digita isso, você já cai nessa tela, e aí a gente digita usuário vara, a senha e acessa. E aí ele já cai em um painel de controle lá no Oracle BI. Só que também acontece a mesma coisa com o juiz, o magistrado entra com a senha, o usuário juiz, coloca a senha, e ele já cai numa tela lá, que é um painel de controle chamado e-magistrado, né? Que tem quase os mesmos painéis que tem no gestão de vara do trabalho. Então, essa é a forma que você acessa hoje. A partir de hoje, nós vamos acessar dessa forma aqui. www.trt5.jus.br/TRT5BI.
ok? Então, essa é a nossa... Quem já tiver a conta lá no Power BI criada, vai, a partir de agora, vocês podem em casa, não precisa de... Esse aqui precisa de VPN ou dentro da instituição, mas se você tiver sem VPN, tiver fora do tribunal, esse aqui você consegue acessar, porque os painéis Power BI ficam em nuvem, né? Não fica dentro da dependência do tribunal. E vai ter a segurança aqui da sua conta. Quem ainda não tem a conta, abre um chamado, né? Eu não vou poder fazer isso aqui durante o curso, porque tem uma série de passos manuais, inclusive, e aí eu não conseguiria fazer isso para todo mundo aqui que não tem acesso. Mas vocês podem pedir, abrir o chamado, quem não tem ainda, e aí a gente providencia, aí vai dando vazão a esses chamados aí, certo? Então, quem não tem, fica acompanhando, mas depois a aula vai estar gravada e vocês vão conseguir acompanhar depois. Então, o que é que acontece quando a gente se loga com isso aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, eu vou acompanhar esse curso, eu vou mostrar os slides e vou voltar para a prática ali para a gente fazer junto. Então, vou digitar aqui, www.trt5, já está aqui até, vou botar só o BI. Então, aqui, usuário Vara. E aí, hoje, vocês fazem assim para entrar. Então, veja que esse usuário Vara é um usuário compartilhado. Todas as pessoas de todas as varas de trabalho, capital interior, utilizam esse usuário. Essa é uma das questões que a gente está deixando de usar o Oracle, porque essa forma de acessar, compartilhando um usuário não é uma forma segura. E o Escritório de Segurança Cibernética já vinha pegando no meu pé há muito tempo para mudar essa situação aqui de compartilhamento de usuário. Eu não tinha o que fazer, porque nós temos 60 e poucas licenças, né, e as licenças de BI são caras, e aí o que foi... Só para renovar essas licenças aí, que tem 60 e poucas licenças, a Oracle já estava cobrando quase R$ 500.000. Então, se eu fosse pegar licenças individuais para todos os servidores que acessam BI, então isso ia escalar, ia ficar mais de 1 milhão, isso é por ano, né? Então, e aí o que foi que aconteceu? Concomitantemente, o TST fez uma enquete nacional e viu que a ferramenta de BI mais utilizada era o Power BI. E aí ele fez uma compra, um modelo de contratação diferente, que não era por licença, né? Eles compram uma fatia da nuvem lá da Microsoft, que é o fabricante do Power BI, e o TST chegou para a gente e disse assim, pode botar seus painéis aqui e botar todos os seus usuários visualizadores, que a gente vai absorver eles aqui e eles vão acessar seus painéis. A questão é que nossos painéis não eram em Power BI, eram em Oracle BI, eram esses painéis aqui. E aí não restou nada que a gente pudesse fazer a não ser migrar esses painéis de Oracle para Power BI e colocar no ambiente do TST e começar a disponibilizar para vocês, né? O recurso já estava lá, a gente não ia pagar nada adicional por isso, a gente podia botar nossos usuários como visualizadores, seriam usuários individualizados, né? Então, a gente já não usaria mais essa forma insegura de compartilhamento de usuário, porque isso poderia vazar, pessoas de fora do tribunal poderiam usar esse usuário e senha, né? Já foi feita uma correção que antes a gente podia acessar esse painel do Oracle fora do tribunal sem VPN. Então, o pessoal já do escritório de segurança disse, não, vamos barrar isso aí, já barrou. Então, hoje você só consegue via VPN dentro do tribunal, porque já suspeitava-se que esse usuário e senha tinha vazado. E eles queriam, inclusive, que eu
mudasse essa senha todo mês. Eu digo, não posso fazer isso, porque os usuários vai causar uma confusão tremenda, porque é muita gente que utiliza. Então, não houve dúvida para a gente, a não ser encarar esse processo de migração. Então, eu estou contando essa história, contextualizando para vocês que não foi exatamente uma maldade nossa querer mudar de ferramenta de BI. O processo de BI, ele tem muitas coisas além da camada de visualização, que é essa parte que vocês estão enxergando. Isso aqui, para mim, é a ponta do iceberg. A gente faz muitas outras tarefas muito mais complexas antes da informação chegar aqui. Então, para mim, tanto faz a ferramenta de visualização. Só que eu tive que ter o trabalho de migrar todos esses painéis aqui, né, para o Power BI. E o desafio ainda é, como eram ferramentas diferentes, tentar deixar ela mais parecida possível para que vocês não tivessem assim, uma descontinuidade, né, na forma de trabalhar, né? Começasse a haver uma coisa completamente estranha, né? Porque é diferente de outros regionais que não tinham BI, tinha muitos regionais que até 2 anos atrás não tinha nada, nenhuma ferramenta de BI, e o Oracle está aí desde 2010. Desde 2010 que a gente usa essa ferramenta, não existia nem Power BI só veio a existir em 2015, tem painéis aqui que tem mais de 10 anos aqui, e aí não foi assim, a gente não foi a esmo que a gente resolveu usar Power BI, teve um motivo bem específico, né? Então, assim, vai ser difícil para vocês, né, se adaptarem, para a gente foi bem mais difícil ainda, que eu tive que migrar tudo isso, deixar o mais parecido com o Oracle possível, e foi uma mudança muito grande para a gente também. Então, o que acontece aqui? Até hoje, o que tem acontecido? Como eu não tinha muitos painéis migrados, o que foi que eu fui fazendo? Cada painel que eu migrava, eu botava esse íconezinho aqui para vocês acessarem. Aí vocês iam acessando os painéis em Power BI individualmente. Então, eu fui migrando, migrei aqui, isso aqui faz parte do conjunto de dados, do estoque processual, e aí eu fui migrando, migrei audiências, migrei incidentes pendentes, produtividade, porque o Oracle ainda tem uma característica diferente do Power BI. Ele chama esses painéis aqui de painéis de controle, que, na verdade, é um agregador de diversos painéis. O Power BI não tem isso. E eu fiquei nesse dilema. Enquanto eu ia migrando os painéis individualmente, eu fui imaginando o que é que eu vou fazer para que os nossos usuários não sintam esse impacto de não achar os painéis deles, porque isso aqui são vários painéis. E cada painel, eu tenho um slide adiante que eu vou mostrar para vocês, ele atende a um conjunto de dados específico. Mas do jeito que o Oracle faz, parece que é tudo uma coisa só. Tanto eu via o pessoal dizer, Adriano, o BI está com problema. Mas eu dizia, gente, me fotografe, por favor, qual a aba específica, porque quando o pessoal reportava um problema aqui, não necessariamente era um problema aqui, em recebidos. E pelo Oracle colocar tudo digamos, numa caixa só, dava a impressão para o usuário que era tudo uma coisa só. Se o problema existia aqui, existia em qualquer lugar. Não. Eu tinha que saber especificamente qual era a aba para eu ir no conjunto de dados, né, no artefato que faz a extração desses dados e procurar o problema e resolver. Então, aí eu pedi, gente, por favor, me fotografe aí dê um print aí na tela, na aba específica, para eu achar qual era o conjunto de dados e achar qual é o extrator que carrega esse conjunto de dados. Porque o Oracle, é legal isso aqui, mas causava uma certa confusão para o usuário, né? E no Power BI não tenho isso aqui. Eu não tenho essa disposição aqui. Os conjuntos de dados bem distintos, separados por pequenas abas. Eu não tenho isso. E aí fiquei, né, matutando esse tempo todo, à medida que ia migrando os painéis, ia botando o íconezinho aqui e pensando o que é que eu vou fazer para que o usuário não tenha esse impacto.
E aí eu encontrei a solução, que foi organizar nesse painel, que agora eu estou apresentando para vocês, que é o mesmo texto, né, do BI anterior, só que com um acréscimo desse pequeno trecho aqui, TRT5, antes do BI. Então, eu vou entrar. Ele vai me pedir usuário e senha, né? Eu vou digitar aqui. Eu estou com um problema no teclado aqui com a letra A, mas eu acho que eu vou conseguir aqui. Tem que sempre botar esse TRT5 aqui no final, arroba trt5.jus.br, porque a gente está adentrando ao ambiente do TST. Como tem usuários de todo o país, eventualmente esse trecho aqui poderia ser coincidente, né? O nosso vai ser difícil coincidir com outro regional, porque a gente usa nome e matrícula, mas tem regionais que usam nome e sobrenome. Então, poderia coincidir com o usuário de outro regional, então tem que diferenciar pelo arroba, né? E aí vem a senha. É a senha de rede, né? Vocês já estão cientes disso. Isso aqui eu não vejo muito sentido, ele sempre mostra essa tela, mas não mostrar isso novamente, aí na próxima vez ele mostre de novo, então não adianta. E aí nós chegamos nesse modelo aqui, que foi a forma que eu tive de emular para vocês esse perfil aqui, Vara, que todos usavam. Então, eu identifico isso, eu faço a leitura da sua matrícula, vejo a sua lotação e encaminho você para o perfil adequado. Se eu reconheço que é um magistrado, eu já dou o acesso a ele aqui, a esse botão. Se eu reconheço que você é um servidor de vara, e vara do trabalho, eu canalizo você para esse botão aqui. Dessa forma, eu consegui manter as pessoas mais ou menos no mesmo perfil. Isso aqui é só uma camada de organização, porque tem vários painéis que tem aqui também. Mas para ficar organizado pelo perfil que você acessava no Oracle BI, eu criei esse esquema de botões. Né? Vários painéis aqui existem aqui e existem aqui. Mas, por questão de organização, eu cliquei aqui. Vocês vão ver que tem outros botões aqui e, em determinados momentos, aqui, ó, você não vai ter acesso, porque são painéis que, primeiro, não dizem respeito ao trabalho do primeiro grau e tem alguns painéis desses têm dados mais sensíveis, então só o pessoal está restrito ao pessoal da área. Então, nem eu tenho acesso aqui a esse painel da seção de promoção de saúde, aí vai ter essa tela aqui, né? Vocês podem testar aí também. E não tem problema nenhum você clicar, você vai clicar e só vai dar essa tela aqui de retornar, não tem importância. Outra coisa que nós conseguimos com esse modelo, nós testamos vários modelos, né, de painel, testei vários, e esse foi o mais legal que eu consegui produzir, porque, inclusive, eu consigo trazer nele algumas coisas legais, como mensagens aqui, né? Veja que aqui eu já botei uma mensagem geral, então eu vou conseguir interagir com vocês, usuários, assim, quando um painel estiver desatualizado, tiver algum problema, a gente faz as extrações de dados do sistema durante a madrugada, para que de manhã os dados já estejam disponíveis para vocês. Então, às vezes, dá um crash aí, no feriado mesmo, o CIGEP ficou fora. E aí, mas era feriado, não tinha importância, mas eventualmente poderia ser durante a semana. Então, essa é uma forma de chegar aqui e passar uma mensagem para os usuários: olha, o painel tal está com problema de extração, nós vamos, ao longo do dia, tentar resolver o problema e disponibilizar as informações. Então, essa é a forma que eu vou interagir com vocês. Eu posso botar tanto mensagens para todo mundo, como essa aqui, e posso colocar mensagens individualizadas por perfil, né? Aqui, botei, atenção, servidores de vara de trabalho, sejam bem-vindos, né, ao novo portal de BI, essa mensagem exclusiva para vocês. Coloquei também
aqui magistrado, que acho que é o público do curso, né, magistrados e servidores. Então, aqui, para retornar para a tela anterior, eu clico na casinha e retorno ao botão anterior. Certo? Então, esse é nossa forma de interagir hoje com o novo portal de BI, com nossa plataforma de BI. Então, o que é que eu posso falar adicionalmente a esse portal? O que é que vai diferenciar? Vamos voltar aqui, vou clicar em Vara Trabalho. Vejam que quando vocês acessavam aqui, vocês caíam nesse painel de controle, gerenciamento de vários, que era um agregador de vários painéis. De vários painéis. Vários painéis, leia-se vários conjuntos de dados. Eu não, como eu falei anteriormente, eu não consigo fazer isso no Power BI. Então, qual foi a forma que eu encontrei? Peguei cada aba dessa e eu organizei aqui. Painéis do gerenciamento de varas. Então, eu criei uma janelinha aqui, né? E coloquei todos os painéis que tinham naquele primeiro painel de controle. Então, todos estão aqui. Todos estão aqui. Certo? Todos. Eu só resolvi apresentar esse painel para vocês quando eu garanti que todos estavam migrados. Porque antes disso eu não queria mostrar para vocês esse portal. Então, eu só mostrei quando todos os painéis utilizáveis estão migrados. Para não dizer que eu migrei 100%, algumas metas eu não migrei, mas eu sei que são pouquíssimo utilizadas, pouquíssimo utilizadas, né? Que são esses painéis aqui, ó. Você veja que você tem esse painel gerenciador de vara, que é o agregador de vários painéis, e tem outros painéis aqui. São painéis individuais e alguns agregadores também. Esse painel de meta é outro agregador. Ele tem vários painéis aqui, vários conjuntos de dados, né? Então, eu tenho alguns aqui que eu ainda não migrei, que são muito pequenos, mas pouquíssimo utilizados. Eu acho que a Secretaria de Gestão Estratégica usa mais, mas a gente vai migrar até o final do semestre, né? Tem ainda esse cara aqui, que é processo sem CPF, CNPJ, que não deveria ser nenhum painel de BI, que para mim ele cai naquela categoria de operacional, de relatório operacional, mas lá no início, além de não ter relatórios no PJE, a gente ainda tinha o complicador que a gente tinha dados no PJE e dados no SAMP, e precisava juntar. Então, o pessoal me pediu para fazer isso no BI, porque era a única forma de juntar, né, esses dois mundos que a gente, por muito tempo, a gente ficou trabalhando. Então, eu produzi esse painel. Só que hoje tem um painel no SAL, que é baseado no PJE, e esse aí, do BI, é baseado no e-gestão. Então, acaba que tem algumas informações ali que não batem. Então, há muito questionamento. Então, eu deixei para migrar ele pelo final, né? Talvez seja o último que eu vá migrar. Eu estou focando nas metas, e vários desses aqui já estão migrados. Esse aqui, que causou polêmica aí, produtividade de servidor, e recentemente, né, muita gente me perguntou sobre esse painel, mas assim, eu não tive o que fazer nele, senão ocultar aqui a parte do Oracle BI e deixar ele disponível só no Power BI, porque a presidência pediu que eu fechasse ele, só permitisse que o usuário pudesse consultar, usuário comum pudesse consultar só o dele, e o gestor podia consultar da unidade toda. Então, o Oracle não dá esse recurso de você conseguir segregar a informação ali, e eu não tive o que fazer senão ocultar ele aqui em Oracle BI. Ele ainda existe aqui, mas ele está escondido, e eu deixei só o Power BI, por meio desse botão aqui. E hoje vocês vão ter ele por aqui, né? Então, como eu disse, todos os painéis estão aqui, né? O gerenciamento de vara, e todos esses aqui individualmente, eles estão aqui.
Então, só é procurar. Eu tentei deixar até na mesma ordem, né? Aqui em cima, por que que isso aqui tem estoque processual, aqui estoque processual? Porque é o mesmo Professor, conjunto. eu tenho Opa, uma diga, dúvida antes do senhor continuar. O diga. senhor está me dizendo, então, que o link para o Oracle BI, que era o que a gente usava, continuará existindo, todos aqueles dados anteriores. Sim, sim, por pouco tempo. Por pouco tempo. Ah, tá, por pouco tempo. Por pouco tempo, porque como eu falei, a gente não fez a renovação do contrato da hora, por causa do valor, Entendi. quase R$ 500 mil. Então, assim, ao não renovar o contrato de manutenção, eu, eu não tenho direito a aplicar atualizações de segurança na ferramenta, porque isso aqui tudo fica instalado num servidor. Então, eu não vou ter como aplicar atualizações de segurança, e além de que a gente usava esse usuário compartilhado, que era uma coisa que o escritório de segurança não queria. Então, como a gente já está sem um contrato de manutenção e usando usuários compartilhados, isso aqui não vai durar muito tempo. Eu já estou Perfeito. sendo cobrado para descontinuar. Eu estou sendo cobrado Entendi. quase que diariamente para descontinuar esse serviço, por conta Certo. de segurança, de segurança. A Então, minha segunda pergunta, consequencialmente expirado o contrato, haverá alguma restrição a dados? É isso que eu entendi? não tem, porque a fonte de dados, tanto para esse aqui quanto para esse aqui, é a mesma, é a mesma. Só são duas ferramentas de visualizações distintas. Então, a fonte de dados, que a gente bota os dados no armazém de dados, eu tenho um slide adiante que eu vou mostrar isso direitinho. Esses dados que o BI acessa, tanto o Oracle quanto o Power BI, ele acessa uma área, um banco de dados que a gente chama de armazém de dados. Então, à medida que a informação está nele, eu posso botar em qualquer lugar, qualquer ferramenta de Perfeito. visualização. É que eu entendi você explicando que restringira alguns dados das outras varas, mas não tem nada a ver. A gente vai ter Não, acesso não. à totalidade dos A, dados, né? a totalidade dos dados que Não. estavam disponíveis para você naquele perfil VARA. Obrigado. Eu tenho situações, é muito boa a pergunta que você fez. Eu tenho situações em que produtividade, por exemplo, para a corregedoria é são eles conseguem ver uma quantidade maior de informações. O painel da corregedoria, embora aponte para a mesma fonte de dados, ele é mais completo e mais complexo. Tem muito gráfico de média, de mediana, e às vezes o usuário do dia a dia, né, lembra daquela pirâmide ali, o usuário tático, ele não está interessado tanto nessas medianas e tanta coisa que tem lá na corregedoria, que é o usuário acima, né, de estratégia. Então, a gente fez um painel mais pragmático ali, com as informações para a vara do trabalho e para magistrado. Então, às vezes você tem essa diferença, mas assim, a fonte de dados lá, o armazém de dados, é comum para as duas ferramentas. O que eu tenho que descontinuar é a ferramenta de visualização, porque realmente a gente não renovou o contrato e o escritório de segurança cibernética aqui do próprio tribunal está pegando no meu pé para que eu faça a descontinuação desse serviço aqui, certo? Mas está tudo aqui, está tudo aqui, está tudo aqui. A questão é usar e se acostumar, né? É o que eu queria que os usuários fizessem, mas eu via muita resistência. O pessoal só queria usar o Oracle e não queria testar a versão em Power BI. Mas eu sabia que o Professor, momento de fechar iria chegar. eu tentei usar o novo modelo no período de transição, mas sem sucesso. Dava um erro, entrava numa página cheia de códigos, abri chamado no CETIC, etc., mas sem sucesso. Não foi por falta de tentativa, viu? Tá, não, fique tranquilo, fique tranquilo. Tudo isso é normal. Até eu também tenho resistência à mudança, mas desse jeito, né, como ele chegou nessa situação, eu não tive o que fazer, senão
mudar para vocês. Então, aqui eu tenho essa estrutura, vocês vão achar todos os painéis que vocês tinham lá, né? Eu já fiz uma varredura nisso aqui, vocês só não vão achar esse cara aqui, e alguns específicos de meta, né? Até o monitoramento de nomeações você tem lá. Então, é essa forma que vocês vão interagir. Eu tenho um painel aqui, que eu fiz exclusivamente para o curso, é esse que eu vou dar as dicas, né, de utilização, vai ser em cima desse painel aqui, ele está totalmente anonimizado, né, para que não tenha nome de ninguém, porque a gente está gravando aqui e tal, eu não quero, né, constranger ninguém, então eu vou mostrar esse painel daqui a pouco. Vamos ver seguir nosso roteiro aqui. Então, aqui é o slide que eu falei sobre conjunto de dados, né, eu vou até ampliar ele aqui para vocês verem melhor. Então, assim, cada painel ali, que mostrava no Oracle o gerenciamento de varas, né? O gerenciamento de varas era um agregador. Então, eu tinha todos esses painéis lá. E cada painel, ele aponta para um conjunto de dados específico. A gente representa, sempre no BI, a gente representa o conjunto de dados em forma de cubo, né? Então, olha lá, o painel ingest, ele acessa o cubo do ingest. Eu não posso, no painel ingest, acessar esse outro painel aqui, que é o JECJ. Não pode. Não é viável isso. Se eu quiser alguma informação daqui, eu tenho que fazer um jeito de trazer essa informação aqui para o cubo do ingest. Certo? Então, cada painel, isso é no Oracle também. No Oracle também era assim, só que ele dava a falsa impressão que ali eu estava acessando um conjunto de dados só, quando, na verdade, eu tinha vários conjuntos de dados separados pelas abas. Veja que agora eu posso ter dois painéis apontando para um conjunto de dados. É o exemplo que eu falei aqui do produtividade. Eu tenho um produtividade mais amplo, que é para corregedoria, e tem um produtividade mais conciso, que é para o magistrado, e tem um mais conciso ainda, que é para o usuário, perfil, vara do trabalho. Então, é assim que funciona. Cada conjunto de dados é delimitado por uma regra de negócio específica. Então, a regra de negócio aplicada aqui no IGEST é completamente diferente da regra de peritos, né? Isso é definido no início do projeto, né? Cada conjunto de dados não interage entre si, né? Isso aí eu já falei. A criação de novos atributos, vamos dizer, se eu tenho um filtro aqui no IGEST, capital interior, Adriano, eu quero aqui no JECJ também, eu tenho que implementar esse recurso aqui, né? Se ele não tiver aqui já, eu tenho que implementar. Às vezes a pessoa pede um atributo, peritos, eu quero agora separar capital interior. Eu digo, não tenho isso. Aí eu vou e implemento isso aqui para poder disponibilizar. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu tenho isso em tal painel. Eu digo, tá, naquele painel corresponde a um conjunto específico de dados. Eu vou ter que implementar isso nesse conjunto para poder disponibilizar. Isso às vezes leva um tempo, porque aí eu tenho que fazer a programação da extração dessa nova informação, né? Então, as solicitações de mudanças que afetam o número de registros, isso sempre alguém me pede, eu quero a listagem tal desse quantitativo. E aí eu digo, gente, se eu colocar isso, eu vou ter gerar um efeito colateral, que é o risco do painel ficar lento. Imagine o pessoal, às vezes, me pede, eu quero a listagem dos processos pendentes, porque eu tenho um quantitativo, processo pendente em janeiro de 2020. Aí o pessoal quer a listagem daquilo ali. Eu digo, gente, se eu for trazer a listagem de todos os pendentes mensalmente, de todos os meses, de todos os anos, a gente vai ter um painel inchado de registros, e isso vai tornar o painel lento e vai impactar muito a experiência de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa e vai ficar na ampulheta ali para trazer os dados. Então, assim, eu tenho que, infelizmente, às vezes eu tenho que negar essa coisa. E às vezes é uma listagem que você vai pedir uma vez na vida, né? Então, era melhor para mim eu fazer uma consulta de banco de dados e entregar a listagem pessoalmente para a pessoa, numa planilha Excel, do que colocar no BI e impactar todo mundo, porque por causa de um pedido,
que é esporádico, né? E você não vai ter essa necessidade de estar listando o processo pendente da 2020. Então, assim, eu tenho que pensar todas essas nuances. Às vezes eu nego para as pessoas alguma coisa, as pessoas acham que é maldade, que eu poderia fazer, que eu só não estou querendo fazer, mas não é. Eu tenho que pensar na experiência geral de uso do painel, né? O TST não quer que a gente fique subindo, né, para o ambiente deles, porque é um ambiente todo compartilhado. O país todo está acessando aquela nuvem ali do TST, e esses dados a gente coloca lá na nuvem. Ele sai daqui da instituição e vai para a nuvem. Então, ele fica ocupando um espaço lá, ocupa processamento, e o próprio TST não quer. Então, aqui eu já falei, né, um painel não pode acessar outro conjunto de dados associado ao projeto, um conjunto de dados pode atender a mais de um painel, que é esse caso aqui. Então, isso aqui é só uma ilustração, né, para vocês terem, contextualizar melhor para vocês, assim, vocês terem essa visão, né, do que acontece por trás dessa ferramenta bonitinha aí, que o pessoal ama, mas tem suas peculiaridades. Então, já mostrei aqui, né, que você tinha lá o agregador de painéis e tinha outros painéis de controles aqui. Então, estão todos aqui representados, né? Os painéis do gerenciamento de vara, outros painéis e os painéis de metas, né? Então, aqui eu fiz questão de botar no cabeçalho aqui qual é o conjunto de dados, né? Porque às vezes tinha situações aqui, ó, vou voltar aqui para o Oracle, em que essa primeira aba aqui, o conjunto de dados aqui é estoque processual. Aí você tem essa outra aba aqui, que o conjunto de dados é o estoque processual também. Aí você tem essa aba aqui, ó, que o conjunto de dados é o estoque processual também. Então, o pessoal que fez esse painel, não fui eu que fiz esse painel, acabou colocando isso aqui dessa forma separado. E tem uma outra aba aqui também, pendente de baixa. Mas o correto seria fazer eles todos aqui na primeira aba e colocar subabas aqui, né? Porque tudo isso pertence ao estoque processual. Então, eu tive essa dificuldade de representar para vocês. Então, o que foi que eu achei melhor fazer? Coloco o conjunto de dados aqui em cima, né? Veja que aqui ó, também, ó, estoque processual 100% digital, está aqui em cima. Mas quando você clica aqui, e eu vou clicar aqui, e vocês vão ver, vocês podem clicar também, se vocês estiverem aí já também acessando, vejam que o portal é um conjunto de dados, né? E o que acontece quando eu clico em um painel de um outro conjunto de dados? Ele vai abrir uma outra aba do navegador. Então, tudo que for um conjunto de dados diferente do painel que você está, ele vai abrir em uma outra aba do navegador. Então, aqui ele abriu o estoque processual. Veja que eu tenho todos aqueles ícones aqui, que tem aqui. Veja que esse aqui também está aqui. Ó. Certo? Então, vocês, no futuro, eu quero que vocês comecem a enxergar o conjunto de dados também. Então, eu estou aqui, porque no futuro, talvez eu precise desse espaço aqui, para colocar um outro painel aqui, né? Representar um outro painel. Então, vocês já sabem que tudo que for referente a estoque processual, você pode ter num painel só. Então, você tem Veja que ele não está abrindo uma outra aba no navegador. Por quê? Porque eu estou dentro do mesmo conjunto de dados. Então, essa é uma peculiaridade do Power BI, né? Então, tudo que eu estou no mesmo conjunto de dados, ele vai abrindo, ele não cria uma outra aba no navegador. Então, vamos aqui. Adriano, o perfil do diretor terá alguma distinção com o perfil do servidor comum? Em alguns Em termos de painéis, visualização? tem em alguns. Produtividade. Sim, 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 é isso, em alguns painéis. O que é que acontece? Todo mundo
Veja a dinâmica, veja a dinâmica. Todo mundo que é servidor de uma vara do trabalho tem acesso a esse botão, certo? Todo mundo que é magistrado, aqui eu pego pelo cargo, que é do CIGEP, eu leio o CIGEP e vejo quem é o cargo, magistrado, assessor também tem direito a esse painel aqui. Né? Então, eu vejo se é pela função gratificada, se é assessor, assistente de magistrado, e se é magistrado pelo cargo. Tem acesso a esse botão. Servidores de vara, assistente de diretor, diretor e usuários, servidores de vara, que não é o diretor nem o assistente. Tem acesso a esse botão, porque era assim que era aqui no Oracle, certo? Sendo que aqui você vai ter, aí no painel a gente vai ter a individualização do perfil. O servidor de vara, ele vai acessar aqui esse produtividade, mas ele só vai ver o dele. O dele. Então, essa é uma diferença crucial com o painel anterior, né? Isso é recomendação do quê? Do CSJT? De quem foi? Esse do produtividade especificamente foi da presidência. Mas qual foi a fundamentação? De que os outros servidores não era para ver a produtividade dos outros servidores. Só o diretor podia ver, né? Só o gestor. A gestão de pessoas ficar ali na mão do diretor, entendi. Para otimizar o processo. Entendi. Exatamente. Um pedido deles, eu obedeci cegamente. Ok? Adriano, oi. Você já escutou sobre o Gestrab? Sim. Isso não dá para substituir o Gestrab? Não, porque, se eu não me engano, o Gestrab tem outras coisas lá. Eu nunca via o rostinho dele, né, do Gestrab. Na verdade, eu faço isso tudo aqui sem praticamente acessar sistema nenhum. Eu não tenho acesso ao PJE, não tenho acesso ao CIGEP, não tenho acesso a nada. Eu tenho acesso aos dados. Então, o Gestrab, ele veio, esse pedido, inclusive, foi para auxiliar o Gestrab. Ele pode, em tese, poderia substituir, até porque a gente já tem ele há muitos anos, desde a pandemia a gente tem isso aqui, foi um pedido da doutora Dalila para poder acompanhar a produtividade, porque era um voo cego ali na pandemia, mas aí veio esse Gestrab, eu confesso que eu não sei qual é a dinâmica dele, o que é que se faz ali e tal, mas eu sei que essa mudança que eles fizeram foi justamente para atender o Gestrab, para vocês, quando forem dar entrada nas informações do Gestrab, usarem esses dados daqui para coletar a produtividade no PJE. Então, eu soube que essa mudança foi para isso. Eu não sei exatamente, porque confesso que eu nem tenho acesso ao Gestrab. Ok? Deixa eu só tirar mais uma dúvida em relação a essa questão da produtividade, para encerrar. Eu sou de uma unidade onde eu tenho outros servidores que não estão lotados aqui, mas Sim. que prestam serviço para cá. E eu não consigo ver a produtividade deles. Não agora. Não consegue. Foi o que eu falei para a presidência. Eu não tenho onde coletar quem está trabalhando em que lugar, a não ser pelo CIGEP. É a única forma que eu tenho. Eu não posso manipular dados, eu só faço extrair dados, e o único lugar que eu tenho para extrair é do CIGEP. Então, no CIGEP, essa informação de servidores emprestados não existe. Eu não tenho como pegar, eu só tenho como pegar do CIGEP. A única forma que eu encontrei sobre isso, eu já expliquei, inclusive a pessoa da presidência que fez a reunião comigo, é pegando o CIGEP. Eu não tenho como pegar esses empréstimos. Então, o que tem que fazer é a pessoa, ela vai ter acesso ao dele, então ele faz, pega a produtividade dele e envia para o gestor. É a única forma. A não ser que passem a registrar esses empréstimos no CIGEP. Né? Tá certo. Aí é a única péssimo, forma. Né? É bem ruim, porque eu tenho servidores que trabalham 100% remoto. Esses dois casos são de dois servidores que trabalham 100% remoto. E são cedidos, são emprestados, né, para cá, para a vara. Eles não estão lotados aqui. E não conseguir acompanhar a produtividade deles é bem ruim. Eu não tenho como fazer. Porque eu tenho que pegar de alguma coisa que esteja registrada em algum sistema. Entendi. E não tem,
fico de mãos atadas. Então, vamos lá, prosseguimento aqui, para ver se eu concluo essa parte aqui. Eu já fiz um curso para o primeiro grau, mostrando aqui as dicas de utilização, né? Então, eu vou passar isso aqui rapidamente, as dicas de utilização, para quem não participou. Eu queria deixar um tempo no final para mostrar algumas coisas para vocês e que não foram listadas aqui no curso e deixar espaço para vocês tirarem mais dúvidas, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui nosso painel que eu fiz resumido, né? É uma versão exclusiva para o curso de Power BI. Ele está bem resumido, se vocês clicarem aqui, vocês podem clicar aí. Quem chegou até aqui, né, que está com acesso, pode clicar aqui e ter acesso a esse painel, ok? Então, ele não vai ter, esses botões aqui, eles não vão estar disponíveis, só deixei o I4 e esses botões aqui, eu retirei alguns, né, que tinham um excesso de botões ali, e eu deixei só alguns. E nem vou utilizar todos, né? Vou utilizar basicamente esse aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o roteiro. Deixa eu ver. Filtros, né? O que são filtros no Power BI? E aí a gente ganha em relação ao Oracle. Vocês lembram que no Oracle, se vocês fossem pesquisar uma vara do trabalho, vocês tinham que entrar aqui, clicar nesse pesquisar aqui pequenininho, chegar aqui e escrever se inicia, se contém, escrever um trecho aqui do texto, jogar para essa caixa lateral e clicar no OK. Se você esquecesse de clicar no OK, você tinha que reiniciar tudo. No Power BI, é um pouco mais fácil. Veja que aqui, vou repetir mais uma vez para vocês, esse painel aqui está todo anonimizado, né? São dados aqui do TRT, mas eu troquei todos os nomes, né? Para não causar desconforto nas pessoas aí, quando eu começasse a mostrar os números, né? Então, você abre essa caixa de texto, você pode digitar qualquer trecho aqui, né? Vou digitar ITA, veja que ele trouxe tudo que tem ITA, né? Tem ITA aqui no meio, tem ITA com o I maiúsculo aqui, então ele vai trazer tudo. Então, isso aí, em relação ao Oracle, ponto positivo para o Power BI. Então, fica muito mais fácil, você vai, clica, e aí traz a informação, certo? Então, esse foi o grande ganho que a gente teve com esses filtros que são uma caixinha, né, menu suspenso, textual, certo? Então, basicamente, você tem esse ganho, tem esse outro carinha aqui, né, que também é um menu suspenso, e aqui você pode selecionar, esse aqui são seleções individualizadas, né, se você clica nesse, você desfaz o outro, né. Em alguns, eu vou mostrar adiante, em alguns filtros, é possível escolher mais de uma, né, opção aqui. Nesse caso aqui não faz sentido, porque você quer ver o número de uma unidade só, né? Senão, se eu selecionar 2 unidades aqui, ele começa a mexer nessas médias aqui, então não faz sentido, tem que ser individual mesmo. Mas em algumas opções, né, que é possível você clicar mais de uma. Só é vocês testarem, né, para ver se ele tiver habilitado, porque tudo isso é configuração, ele vai permitir a seleção, a múltipla seleção, né? Então, essa é a nossa caixa, né, de seleção tipo menu suspenso. A gente tem outras formas de filtro, né, textuais. Vou mostrar aqui. Aqui no I4, né, eu tenho um exemplo muito bom sobre isso aqui, que eu tenho mais uma vez, né, a caixa de menu suspenso, que eu posso... Veja que ele filtrou aqui, a magistrada Helenice, esse nome também é um nome, né, modificado, é um juiz que não existe aqui, esse nome. Esse aqui, deixa eu ver se ele aceita a múltipla, não aceita.
Mas eu posso configurar para ele aceitar mais de um magistrado aqui, poderia. Eu tenho um ano aqui, também não aceita, mas poderia aceitar. E tenho essa caixa de texto aqui, que seria um filtro textual do processo. Muita gente, deixa eu limpar aqui esses filtros, né? A limpeza aqui, ó, já aproveitando, a limpeza da sua seleção é por aqui, tem sempre essa borrachinha aqui, você filtra. Muita gente usa o Ctrl F para fazer alguma pesquisa aqui, né? Então, você vai pesquisa, mas isso aqui é uma pesquisa, não é um filtro. Você pode usar como filtro aqui, digitando 3833, dá um Enter e ele vai filtrar mesmo. Ele vai filtrar mesmo. Diferentemente disso aqui que ele só faz encontrar na página, né? Então, aqui, se você quiser filtrar mesmo, você vem aqui. E aqui sempre tem um link, né? O PJE, caso vocês queiram. Geralmente, quando eu dou o número de processo, a gente dá o link. Isso, inclusive, tem um custo de lentidão. Só em criar o link no painel, eu tenho um custo de lentidão embutido para isso. Mas é uma forma, o Oracle dava, eu não tenho como não dar isso aqui, né? O usuário está acostumado a isso. Então, esses são meus filtros, né, que eu tenho para utilizar. Filtros textuais. Eu tenho alguns filtros também, tipo botão, filtro tipo botão, que são esses caras aqui, ó. Isso aqui é um filtro tipo botão. Aqui são botões de navegação. Aqui são botões de filtros. Eu tento deixar sempre os filtros, eu tenho adotado essa prática, né, de deixar sempre os filtros envoltos em uma janelinha, né, uma caixinha, para mostrar que ali é filtro. Porque aqui, muita gente não clica nisso aqui porque acha, não intui que isso aqui é um filtro. Né? Então, as pessoas deixam de clicar porque acham que isso aqui, não imaginam que isso aqui é um filtro. Né? Vou mostrar um outro aqui, que tem mais opções, que aqui na exclusiva do curso eu tenho. Veja que eu tenho mais opções aqui. E aí o pessoal vê isso aqui, não imagina que isso é um filtro, isso é um filtro. Né? Estou filtrando só as varas do trabalho que tem na faixa de casos novos até 500 processos por ano. Então, isso é um filtro. Na versão... Bom, quando eu fiz esse painel do IGEST, não existia essa opção aqui. Agora o Power BI implementou essa opção aqui, que você bota um checkboxzinho no botão. Então, assim, faltou tempo para fazer essa mudança, botar um checkbox aqui do lado, para que o pessoal, quando vê um checkbox, aí o pessoal, isso aqui é um filtro, né? Então, ele filtra. Então, essa versão aqui, que foi construída, não tinha ainda, mas eu posso configurar para botar esse checkbox aqui. No futuro, eu devo fazer isso, né? Para que vocês batam o olho. O que foi que eu fiz? Eu não tinha essa opção antes, eu deixei um texto aqui, ó, dizendo, clique para filtrar ou clique outra vez para desfazer. Então, eu clico para filtrar e clico outra vez para desfazer. Certo? Foi a forma que eu encontrei de sinalizar para vocês, mas também as pessoas, às vezes, não passam o mouse aqui, né, e ficam sem saber que existe essa informação. Então, assim, é importante eu estar falando isso para vocês aqui, porque vocês agora, a partir de agora, sabem que se está dentro da caixa de filtros e tem uma aparência de botão, vamos clicar que vai filtrar. Certo? Hein, professor? Talvez seja interessante colocar a palavra filtros ali para identificar. Pode ser. Em alguns lugares eu até tenho, né? Porque às vezes falta espaço na página, fica muito poluído, mas é uma boa ideia também. Em alguns lugares eu tenho, mas eu migrei quase 60 painéis, né?
Então, confesso que aí, às vezes a gente vai esquecendo de botar uma coisa que a gente botou em um, não botou no outro. Sem dúvida aí que seu trabalho é hercúleo, mas a palavra filtros realmente ela vai justifica ajudar. definitivamente. Então, vamos lá. Eu tenho... Então, aqui eu apresentei para vocês o tipo botão. Eu disse aqui que não tem no Oracle, mas eu acho que tem. Tinha uma forma de fazer isso, de forma diferente, não é exatamente igual, mas era uma forma de fazer. E aqui os caixas de seleção, que são esses carinhas aqui, né? Como eu falei. Então, assim, isso aqui é configuração disso aqui. Como aqui tem muitas opções, eu prefiro mostrar de forma menu suspenso. Como esse aqui só tem duas situações, né? Duas possibilidades, aí eu posso apresentar ele dessa forma. Certo? Porque se ele tivesse aqui muitas opções, aí já fica chato mostrar, porque ele vai ocupar muito espaço de tela. Então, dessa forma aqui, eu só mostro quando tem poucas opções. No formato botão, veja que eu tenho aqui interior capital, múltipla escolha, né? Porque eu posso clicar num e clicar no outro. Eu tenho ele, escolha seleção única. Se eu clico aqui, se eu clico no capital, ele desmarca o de baixo. Tudo isso é configuração. Assim, eu às vezes faço num painel o que eu acho que vai ser interessante para o usuário. Mas, de repente, o usuário, não, eu prefiro múltipla seleção, eu posso fazer. Certo? Então, eu posso apresentar essa mesma informação em botões, né? E aí eu posso botar ele na horizontal. Eu só não posso extrapolar demais, né, para não ocupar, porque se eu pegasse aqui várias do trabalho, por exemplo, e colocasse em formato botão na horizontal, isso iria extrapolar o limite da página, e aí iria aparecer uma barra de rolagem embaixo. Então, não é interessante. Então, até 5 opções eu posso botar um filtro tipo botão horizontal e vertical, no máximo 2 opções. No máximo 2 opções. Às vezes eu posso pegar, quando são mais opções, eu posso botar esse menu aqui, esse filtro aqui na lateral. É possível que vocês encontrem alguma página assim também, que o menu é na lateral, aí eu deixo todas as opções aqui. É possível que eu faça isso em algum painel. Ok? Então, vocês vão se preparando para essas nuances. Sempre explorem. Não tenham medo de explorar. Porque, como aqui nesse slide aqui, ó, nesse slide aqui, isso aqui não é o banco de dados do PJE, não é o banco de dados do CIGEP. Isso aqui é uma base de dados isolada dos sistemas. Então, ao mexer aqui, vocês não estão mexendo em nada nos sistemas. Tenham isso em mente. Então, não tenham medo de errar, não tenham medo de errar, explorem, cliquem. Se der algum galho, o que é que vocês fazem? Refresh na página, que ela volta como veio de fábrica, como a gente deixou ela de fábrica. Ok? Já temos 1 hora aqui, vamos seguir adiante para ver se a gente termina, para dar espaço para vocês aí. Então, já exploramos isso aqui. Vamos explorar agora os gráficos, né? Depois a gente passa para as tabelas. Os gráficos, deixa eu ver uma aqui, exclusiva do curso, voltei. Os gráficos, eles têm uma peculiaridade que... Não, deixa eu voltar aqui para essa tela aqui, que é melhor. Essa tela daqui do I4. Os gráficos, eles têm uma peculiaridade no Power BI que não tem no Oracle, que é poder ser usados como filtros. Então, às vezes eu tinha lá no Oracle um filtro tipo Ent. Eu transformei isso em gráfico, porque o gráfico também filtra. Então, eu vou clicar aqui, ó, na fatia 120, ele vai filtrar aqui. Ó. Ele está filtrando, filtrou. Né? Ele filtrou. Veja que ele já filtrou, inclusive os outros gráficos ele saiu filtrando. Se eu clico de novo, eu desfaço.
Veja que aqui eu tenho o 35, a fatia. Ah, eu não vou conseguir pegar essa fatia aqui com o mouse, porque está muito fino. Deixa eu ver se eu consigo conseguir. Mas, eventualmente, a fatia pode ser um pouco menor e eu não conseguir. A legenda também filtra. Vejam que eu cliquei na legenda, filtrou. Esse filtro a gente chama de um filtro volátil, né? Porque eu clico, ele filtra, eu clico de novo, ele desfaz, né? Eu posso pegar aqui essa fatia do 24, eu não vou conseguir pegar, eu clico no sim, e ele me trouxe 24 processos aqui, né? Aí eu posso fazer interseção desse 24 com esse município aqui, usando a tecla Ctrl. Eu uso a tecla Ctrl e aí eu filtro só 3 processos. Ou seja, eu estou utilizando um gráfico que me dá uma informação quantitativa e estou usando ele como filtro. Para desfazer tudo isso, só é clicar aqui em uma das fatias que ele desfaz tudo. Certo? Então, isso aí é muito legal, né? No Power BI, e os gráficos são usados como... Isso é configurável, eu posso ter um gráfico que eu não implemente, filtro. Esse gráfico aqui mesmo, daqui de cima, ele não está interagindo aqui, porque não faria sentido interagir, eu bloqueei a interação, então ele não está filtrando aqui embaixo, mas esses gráficos aqui, eu estou filtrando aqui. E a tabela também tem esse poder. Mais adiante eu vou mostrar a tabela. Ok? Então, tenham em mente que os gráficos são filtros também. Explorem à vontade. Use o Ctrl para selecionar duas opções, ou no mesmo gráfico. Aí eu selecionei o Ctrl. Veja que ele somou 5 com 3, bateu 8 aqui, e apareceu os 8 registros aqui. Clico em Ctrl de novo para tirar, voltou os 5. Se eu clico de novo, vai clicando até ele desfazer todos os filtros. Ok? Vamos seguir. Tabelas. Tabelas. O que é que eu tenho para falar de tabela? Ela, normalmente, ela já vem com uma ordenação pré-programada por mim, né? A pedido, normalmente, do usuário. Me pediram para fazer essa ordenação aqui de ano, crescente, e peso do inject reverso decrescente. Então, mas você pode me dizer assim, eu não quero essa ordenação. Então, basta clicar aqui no cabeçalho, veja que ele vai desmarcar essa opção e vai criar uma nova aqui. Data da última tarefa, ó, crescente, e a setinha diz, né? E data última tarefa decrescente. Então, eu escolhi a ordenação, certo? Então, você tem esse poder. Se você não lembrar qual foi a ordenação que veio de fábrica, digamos assim, você dá um refresh na página que você vai ter a ordenação de fábrica. Mas como eu lembro, eu posso ordenar de novo. Clico no Shift, agora no Shift. Veja que eu ordenei ano crescente e peso do ingeste reverso crescente, mas como eu quero decrescente, eu vou clicar em Shift de novo e decrescente. Então, eu ordenei aqui, está ordenado crescente 2023, decrescente, aí ele pula para 2024, e aí veio aqui decrescente em 2024. Então, é o que eu tenho para falar de tabela, não tem muito o que falar. Deixa eu ver aqui o roteiro. A tabela, ela tem a possibilidade, é na tabela que você tem o botão de fazer download. Por que é que não tem aqui? Por que é que não tem aqui? Porque eu estou num link público, né? Os links públicos no Power BI, eles não dão permissão de fazer download. Eu tenho poucos painéis em link público, com link público, esse é um deles. Então, eu tenho que acessar um painel que tenha, né, seja lá não seja público. O que é um painel que não é público? São aqueles que vai pedir de você usuário e senha.
certo? Esses são os painéis que não são públicos. São os que vão pedir usuário e senha. Ele não pediu aqui porque eu já estou na sessão aqui, né? Mas se eu não tivesse na sessão, ele iria me pedir o usuário e senha. Então, ele não me pediu e ele vai habilitar aqui o botão de download. Tá vendo? Ele habilitou o botão de download. Então, geralmente, o que é que acontece? Quando eu estou num painel que é público, mas eu sei que o usuário vai precisar de download, aí eu tenho esse botão aqui, ó, ir para o ambiente do TST. Com autenticação, veja o comentário aqui, ir para o ambiente TST, com autenticação e download. Certo? Então, mas a maioria dos painéis já estão no ambiente do TST. A gente faz isso para não ocupar, porque nem sempre vocês querem fazer download de dados, né? Então, como o painel não tem nada muito sensível, nenhuma informação muito sensível, são informações públicas, então a gente bota numa área que é pública, que não exige muito recurso, né? E quando precisa Professor, download, aí você vai para o download. o senhor está chamando de público, mas o cidadão brasileiro terá acesso também a algum link, através de algum link? Veja bem, não. Os painéis onde o público externo tem acesso, eles são links públicos, mas eles estão lá no portal. É o processômetro, é um painel de alvarás que tinha na pandemia. Então, esses ficam lá, lá no portal do TRT5. Esses são públicos. Esse aqui, ele é visível para o público externo, mas ele, como ele está dentro do nosso portal, o público externo não vai ter acesso a esse portal aqui, porque vai exigir usuário e senha. Então, ele não tem acesso, certo? Então, a gente tem um acesso... Assim, em tese, todo link público é visível para todo mundo. Só que, para chegar nele, você tem que saber como chega, né? E ele só está visível aqui. Muitos painéis hoje que estão públicos, eu vou começar a deixar eles só no ambiente do TST. E aí só com usuário e senha, certo? Mas isso aqui, eu quero que isso seja absolutamente transparente para vocês. Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Só quando vocês sentirem a necessidade do download, não tem o botão de download, cadê? Aí vocês têm que lembrar que precisa ir para o ambiente do TST. Vocês vão sempre saber que vocês estão no ambiente do TST quando esse botãozinho aqui aparecer. Porque se ele não aparecer, é um ambiente público, é um link público. Mas não se preocupe com isso vai ser transparente para vocês no dia a dia. Esse ingest, eu vou tirar ele, vou deixar só no ambiente do TST também. O IECOM, porque muita coisa eu fiz temporariamente, né? E eu vou começar a tirar e deixar só no ambiente do TST, agora que vocês já têm acesso pelo portal, certo? Eu vou começar a fazer essa modificação aí. Mas vou fazer isso devagar. Então, vamos lá, dando sequência, o download, vocês já viram. Qual é a diferença do download? Que antes você tinha esse botão exportar aqui, né? No Oracle, e agora é por aqui, por essa exportar dados, aí vem aqui, veja que ele tem um limite, né? Antigamente o pessoal chegava no Oracle, tinha 300 mil linhas, aí fazia o download. O Power BI já dá um limite aqui, certo? E aí, se você clicar aqui no exportar, ele vai trazer para a máquina aqui a planilha, ok? Depois vocês podem testar aí à vontade. Aqui, já abriu aqui. Eu não vou carregar, ok? Vamos seguir aqui. Então, assim, qual é sobre essa diferença dos ambientes? Eu vou passar isso aqui rapidamente, que eu não quero encher muito a mente de vocês com informações, mas é bom saber, né? Isso é uma ilustração simples. Aqui está o nosso armazém de dados. Aqui está o sistema, né? A gente tem essa camada aqui, que é a que eu falo que é a mais importante do BI. Isso aqui é mais importante. Eu levo muito mais tempo fazendo isso aqui do que fazendo painel, que é aqui que eu vou garantir que a informação está correta, que a quantidade está correta, que eu estou pegando os processos corretos. É isso que acontece de madrugada, e que às vezes dá um galho, porque um banco ficou fora, uma rede caiu. Então, aqui é a camada de extração. É a mais importante de uma plataforma de BI.
A visualização, uma vez que a informação está aqui no armazém de dados, eu posso ter aqui ó, o Oracle e o Power BI, sendo que o Power BI tem uma camada extra, porque o Power BI é uma ferramenta que está em nuvem, né? A nuvem é o quê? É um data center externo à instituição, né? É o data center da Microsoft. Então, eu tenho que enviar os dados. Então, eu tenho duas nuvens, a nuvem do TST e a nuvem do nosso contrato, que a gente tem um contratozinho modesto, mas a gente tem, porque eu tenho as licenças para desenvolvedor, né? Então, a gente tem um contrato modesto. Então, e o TST, ele só quer que bote informações aqui, realmente, que são necessários, necessária a autenticação. Ele não quer que bote links públicos aqui, porque em tese poderia colocar links públicos aqui também, mas o TST não quer. Só quer que bote aqui painéis que acessem dados autenticados. Por isso que no IGEST eu tenho essas duas opções. Eu dei um link público se você não precisar fazer download. Mas se você precisar fazer download, aí você tem que ir para a versão, que é uma cópia, né? O painel é uma cópia exata, né? Tanto na nossa nuvem quanto na nuvem do TST. Aí você vai para lá, aí você vai ter a opção de download, né? Sendo que aqui eu tenho a autenticação, né? Com aquela usuário e senha de rede, certo? Então, essa é uma ilustração, está aí no PDF que vai ser enviado para vocês. Vocês podem sempre consultar para tirar essa dúvida. Então, é assim que funciona o Power BI. Ele é uma plataforma em nuvem. Então, eu tenho essa etapa extra aqui, que é enviar esses dados para a nuvem. Ou seja, isso aqui acontece na madrugada, e uma vez que os dados estão aqui, eu tenho que ainda enviar ele para a nuvem. Então, por isso que muitos painéis só estão disponíveis o que 8 horas da manhã, porque tudo isso aqui, né, essas etapas aqui levam bastante tempo, né? E às vezes atrasa, porque tem um banco lá que não está bem e tal. O pessoal, como é madrugada, não tem ninguém para dar manutenção, então a gente perde um tempo, mas às vezes eu consigo corrigir isso ao longo do dia, quando dá algum problema. Ok? Então, vamos lá, operação com tabelas e matrizes, que é o detalhamento, que é uma diferença enorme que tem para o Oracle, né? Então, já temos 1h13 de curso, vamos lá. O que acontece com o Oracle? Você tinha esse recurso aqui. Isso aqui, por enquanto, é a coisa que mais me incomodou no Power BI foi isso. Porque a gente tem aqui no Oracle, vocês clicavam nesse quantitativozinho, explodia em uma tela e você tinha a listagem de processos, daqui desses 31 processos. No Power BI eu não tenho isso. Nesta versão que estamos agora, né? O curso está sendo... O Power BI praticamente ele lança ele atualiza mensalmente as versões dele. E já tem pedido na comunidade lá para que isso seja possível, esse detalhamento por meio de um link direto no quantitativo. Nesta versão atual, né, que eu estou ministrando o curso, não tem. Assim que essa funcionalidade tiver disponível, saibam que eu vou pegar todos os painéis que a gente tem e implementar. Porque eu sei que vocês estavam acostumados com isso no Oracle, e isso é uma perda imensa. Então, o que é que eu fiz para minimizar isso? Para minimizar isso, o que foi que a gente fez? Deixa eu ir para a tela exclusiva do curso. A gente bota esses botões, detalhamento. Antes eu não tinha esse detalhamento aqui, e aí eu vi que o pessoal não estava entendendo, e eu aí comecei a botar esse botão detalhamento em cima, esse nomezão em amarelo, para chamar a atenção. E aqui tem dizendo, clique na linha desejada da tabela abaixo para habilitar este botão. Então, você clica e habilita. Essa linha aqui tem 37 registros, eu vou clicar, 37 processos aqui. Certo? Voltar, eu volto. Aqui eu poderia fazer o download, né? Desses dados. Posso ainda fazer uma pesquisa ali, caso venham muitos registros. Existem dois tipos de tabela. A tabela normal e uma outra tabela que eles chamam de matriz, né? Então, é como se eu pegasse
uma coluna aqui e transformasse ela em... Os valores daqui eu transformasse em colunas horizontais. Então, sempre, qual vai ser a diferença? Que você vai ter esses botõezinhos aqui para expandir. Mais uma recomendação minha, explorem. Se vocês virem esse botãozinho demais aqui, podem explorar. Eu tenho ainda uma outra versão dessa matriz, que é dessa forma, já vem expandido. Vejam que já vem expandido. E aí, eu prefiro usar essa forma daqui. Essa daqui tem uma forma de você usar uma operação que é chamada em BI drill up, drill down, que é você... Eu vou eliminar essa coluna aqui, ó, subindo a hierarquia. Veja que eu subi. Eu posso descer. Na verdade, eu eliminei essa, né? Desculpe. Então, eu deixei só município. Eu posso descer aqui também. Mas eu acho que isso aqui, muitos usuários não acham isso aqui intuitivo. Então, eu prefiro sempre usar esse formato aqui. Além disso, qual é a diferença entre essas duas tabelas? É que aqui eu posso selecionar uma célula específica. Eu posso selecionar uma célula específica. Então, veja que aqui eu só seleciono a linha 37, e aqui, vou desfazer aqui o filtro, eu posso selecionar só a célula. Ele vai me listar 4 processos, né? Eu posso escolher essa outra célula aqui, 44, 44, e eu posso escolher também a linha inteira, né? No caso aqui, amparo, eu posso escolher aqui, amparo. Aí eu estou selecionando tudo, vai dar 501. Certo? Eu não conseguiria isso aqui, eu teria que selecionar todas as linhas com o Ctrl, né? E selecionando todas as linhas para dar esse valor total aqui. Então, aqui eu consigo tanto selecionar tudo de amparo, ou selecionar apenas uma vara de amparo. Então, isso aqui tem mais flexibilidade, né? E vai ter sempre escrito aqui, pelo menos, se não tiver escrito, foi porque a gente esqueceu. Clique na célula desejada da tabela abaixo para habilitar este botão. Veja que está diferente do texto aqui. Clique na linha, né? Então, quando for uma matriz, a gente sempre vai escrever célula, né? E aí você pode ter o quantitativo desejado. Veja que aqui é 4 de prazo vencido, da 15ª de amparo, e aqui é no prazo da 15ª de amparo. Então, 62. Então, infelizmente, hoje a nossa forma de detalhamento é essa, através desses botões auxiliares, certo? No futuro, quando eles derem uma versão do Power BI que eu possa clicar direto no 62 e explodir no detalhamento, fiquem cientes que a gente vai providenciar, ok? Então, eu acho... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Diga. Cara, uma dúvida nessa tela anterior que você estava mostrando aí agora. Essa daqui. Um problema que às vezes eu tenho... Desça um pouco mais para a gente ver a tabela. Um problema que às vezes eu me deparo é em situações semelhantes a essa tabela aí do meio, quando eu quero ordenar as unidades, as linhas por um determinado valor, essa ordem vir feita pelo grupo maior. Isso, aí tá? não tem. Por isso que às vezes eu dou esse formato aqui. Isso aqui esse terceiro formato que você falou aí do drill, se eu, vamos dizer assim, excluir essa primeira coluna, ele seria... ele ordenaria pelo número de cada unidade e não por grupos? Sim, se eu fizer o drill aí? Sim, mas só que o Power BI não me deixa excluir essa coluna. O Oracle até deixava. Você arrastava ele e tirava, ele permitia. Mas o Power BI não arrastar a coluna, mas você fez você meio que ocultou a coluna de município, aí, se eu entendi. Sim, foi aqui, né? Quando eu subi aqui. Aí, isso. né? Se eu fizer isso,
Se eu fizer... mas aí você manteve os grupos, né? Que eu estou vendo o Mairim e Amparo aí. Veja que ele não dá ordenação aqui, Adi, no prazo, tá vendo? Então, não aparece a seta. Ele deixou ordenar pelo total. Aí ele deixou. Tá. Quando você fez esse drill, então, ele... No momento em que ele na realidade, ele excluiu, não, ele ocultou essa segunda coluna de falha, Isso, não a primeira. Ele agrupou aquilo ali. Ele agrupou, ele agrupou. Eu não uso muito isso, não, porque eu acho meio confuso para o usuário, certo? Sim. Mas eu prefiro essa aqui. Agora, prejudica a ordenação. Veja que ele não dá... A ordenação independente. Aqui é beleza, aqui é tranquilo. Né? A única forma de a gente ter essas duas... ter o melhor dos dois mundos aí, no caso, seria ter duas tabelas, né? Seria ter duas tabelas, ou seria ter duas tabelas, né? Em alguns lugares eu tenho até isso, das duas formas, né? Ou então a gente escolher só uma mesmo e trabalhar com essa daqui, tá entendendo? Vai depender de cada situação do painel. Isso aí a gente tem que fazer de acordo com a finalidade do painel, certo? Isso aí a gente vai falando com o usuário na época da construção, porque depois que a gente apresenta, fica difícil, porque cada um já se acostumou de um jeito. Se você muda, aí uma parcela gosta e a outra não vai gostar, certo? Então a gente tem que... Mas uma opção é dar das duas formas. Tem lugares que eu dou das duas formas, certo? Então eu já mostrei a interação de gráficos. Isso aqui eu botei porque, eventualmente, em alguns painéis nacionais, vocês vão encontrar isso. Isso é um filtro também. Então, tem painéis nacionais aí, que você vai encontrar aqui o mapa da Bahia. Então, você clica, não tenham medo de clicar, vocês vão filtrar, tá entendendo? Isso aqui não tem muito, inclusive ele não aparece no modelo público, porque precisa de uma licença especial para usar isso. E no TST tem. Então, quando eu faço aqui, ele não aparece, tá vendo? Precisa de licença. Mas quando eu jogo esse mesmo painel no ambiente do TST, o TST tem a licença, porque isso tem um custo adicional, então ele aparece. Mas em painéis nacionais, vocês vão ver isso aqui, painéis do TST. Eventualmente, vocês vão ter acesso a um painel do TST e pode ter lá o mapa do Brasil com o mapa da Bahia. Então, saibam que vocês podem clicar no mapa e filtrar. Certo? Botei só isso aqui para dar essa informação para vocês. Uma coisa que vocês precisam se atentar é nessas mensagens que eu dou para vocês aqui, campos flutuantes, que vocês têm que explorar. Eu vou voltar aqui para uma tela. Eu gostaria que vocês sempre explorassem aqui, celeridade, explorassem os textos que aparecem, né? Vou até abrir aqui já também um painel do IECOM para mostrar para vocês, enquanto ele está abrindo, eu vou te mostrar aqui. Ó. Sempre que você passa um mouse aqui, em alguns lugares, eu boto uma mensagem flutuante. Veja que ela vai mudar para cada vara do trabalho que eu passo aqui. Ó. Então, explorem isso aí. Explorem. Quando vocês virem um íconezinho de informação, explorem. Qualquer íconezinho desse, explorem, passem o mouse por cima, porque pode ter uma informação. Até em gráficos também, às vezes a gente bota, deixa eu ver um gráfico aqui. Tem aqui, mais precisamente, mas poderia ter outra informação aqui também. Então, sempre explorem. Vou ver se abriu o IECOM já. Vou mostrar para vocês. O IECOM, veja que está cheio de ícones de informação. Então, vocês têm informações aqui, né? Passa o mouse, explorem esses, porque muita gente vem me perguntar isso. Da onde vem essa informação? E eu dá um trabalho danado fazer isso, né? Muitas vezes eu não tenho nenhum jargão técnico de falar aqui, aí eu peço ajuda ao pessoal da estatística para descrever para vocês o que é essa informação aqui, às vezes eu tenho. Esse painel aqui mesmo, especificamente, eu tenho um negócio bacana aqui, que é esse campo flutuante aqui, que dá um raio-x da reclamada. Veja que eu tenho eu passei o mouse nela e eu tenho
toda a linha do tempo dela em termos de acordos que ela fez em cada ano. Então, assim, porque isso acontece muito rápido e às vezes o usuário, né, passou o mouse aqui, ele não percebe, ele acha que é um erro ali que vai dar e não explora. Passa o mouse, se viu alguma imagem surgir, deixa o mouse ali para ver se aparece algum texto explicativo, alguma informação. Então, esse recurso do IECOM mesmo é muito bacana, você sabe se a empresa continua, né, fazendo acordo ou não, né? E tem as explicações aqui nos ícones de informação. Então, explorem esse recurso, né? Era nosso último slide aqui. Explorem o recurso dessas dicas flutuantes. Ok? Vou abrir a palavra para vocês aí, quiserem tirar mais dúvidas. Estou aqui à disposição o tempo que for necessário. Ok? Ô, Adriano, Oi, aqui é Jerusa da Vara de Santo Antônio, tudo bom? tudo. Inclusive, semana passada, na semana de saneamento, eu tentei gerar um relatório aí no Power BI de RPV não quitada. Sim. E na hora de extrair os dados, esses relatórios não estão sendo gerados. Ele fica rodando a tela, rodando e não gera. Você poderia verificar ou testar alguma... Você é de Salvador? Não, Santo Antônio, Santo de Antônio. Jesus. Veja bem, eu encontrei, essa semana, não foi com o Irecê. Na segunda-feira passada, teve uma queda de link de Irecê. Quando retornou, veio um chamado desse. Aí o pessoal lá do suporte me chamou, eu digo, olha, mostrei para eles que estava ok, que estava funcionando ok. Era um problema do link na cidade. Quem resolvia isso era uma outra equipe. Então, assim, quando acontecer isso, principalmente vocês do interior, abram um chamado, porque eu tenho certeza, cadê RPV? Eu tenho certeza Tá que dentro aí. foi um problema local de vocês aí. Mas se fosse local, ele permitiria acesso a outros dados? Só não geraria o relatório? Porque está tudo funcionando, Sim, só o sim. geratório que não... Porque, Exa inclusive, eu testei agora de manhã, não continua sem gerar. vou Que estranho, vou né? fazer esse teste aqui. Ó. Vou clicar aqui, vou listar e vou fazer o download. Quando ele abre, explica aí também essa tela aí, que tem duas opções de relatório, resumido Essa daqui? aí, ó, quando você abre, ele tem opção. Vá sempre por esse aqui. Ah, Esse aqui ele vai tentar não detalhar, vai pegar soma, tá? Por exemplo, somas, média, não é nem o caso desse aqui. Ele vai fazer, use sempre essa primeira opção aqui. Ele certo. vai transportar em XLS. Eu nem testo essas coisas aqui. Ok? Agora, Sim. eu tenho certeza. Gerou aí? Gerou o seu? Gerou, sim, gerou. Tá Aqui não está normal. gerando. Pois Aqui não eu tá. acho que esse problema seu. Então eu tenho que abrir. Abra um chamado, porque o pessoal, depois da queda do link, uma equipe que cuida disso lá na CETIC, porque a CETIC é imensa, cada um cuida de uma coisa, né? As pessoas às vezes abrem chamada, acham que eu vou solucionar o problema de internet, eu não vou. Então, o pessoal descobriu que tinha um problema em Irecê com relação... Aí é um assunto muito técnico, que nem eu entendi a resposta da pessoa lá, mas ele tinha um problema no link, que foi gerado com aquela queda do link. Ele perdeu alguma configuração lá e impedia que fizesse download. Por quê? No momento que você clica nesse download, ele está trazendo dados de lá da nuvem da Microsoft. E aí ele estava dando esse galho justamente no download, certo? Então, foi resolvido o problema de Irecê por conta de uma configuração de uma outra equipe lá de infraestrutura lá. Então, eu sugiro para você que abra logo o chamado para que eles já vão saber, olha, aconteceu isso com o Irecê e eles vão resolver o problema de vocês. Ok? Certo. Eu estou vendo aí no chat que tem outras varas também reportando essa mesma situação. Sim. Muito provavelmente são varas do interior. Aqui, Candeias também, Juazeiro. Aqui, abre o chamado que o pessoal, inclusive, eu pedi ao pessoal da EPTA, né, que colocasse isso tem uma coisa que eles fazem lá
no sistema do Assist, né, que é o sistema que abre chamado, eles botam tipo assim a dica de como solucionar aquela situação. Eu já pedi para eles informarem ali que a equipe lá que cuida da infraestrutura de rede do tribunal tem que mexer na configuração quando acontecer esse problema. Então, podem vocês todos aí que tiveram problema, não deixem para depois, abram logo o chamado, porque vocês podem precisar desse download, e aí, né, eu não sei quanto tempo leva para corrigir essa situação, é uma outra equipe, né, um outro time, aí Itabuna também, muita gente. Então, abram, eu sugiro que vocês abram logo o chamado e reportem, dá um print, porque essa tela, se eu não me engano, ela fica nisso aqui, ó, é porque o meu veio muito rápido, né? Fica exatamente aí, isso. sem dar esse tique, fica rodando. Dá o print aqui nesse trecho aqui de cima, dá o print, e no chamado vocês anexam esse print. Para o pessoal solucionar rapidamente essa situação de vocês aí. Tá bom, okay? Então. Obrigada, Adriano. Alguém levantou a mão, nada. Quem levantou Oi, professor Adriano, bom dia. Oi, diga, meu querido. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, pode falar. Eu assisti aqui a aula e entendi bastante algumas coisas, mas eu não estou nem conseguindo acessar, eu também cheguei atrasado, não sei que parte foi o acesso, eu não consegui acessar ainda o Power BI, o login. Se eu não me engano, você tem o acesso, né? www.trt5.jus.br/trt5BI. Lembra que no BI antigo não tinha esse TRT5, agora tem. Ele vai abrir, agora não vai abrir para mim, porque eu já estou logado, escrevi errado, né? É porque eu entrei pelo BI antigo, pela Oracle BI, não é por lá mais não, né? Não. Essa mini aula aqui, esse mini curso é justamente para apresentar vocês esse cara aqui. Aqui, por favor. Aqui na tela, para você. Não consegui enxergar não, moço, minha vista é ruim. Então eu vou botar o link aqui no curso. Aí para vocês aí. Copia isso aí, agora vocês vão usar isso aí. Aí vai aparecer aquela tela de login, aqui para mim não apareceu, porque eu já estou logado, né? Ele mantém o login durante a sessão, né? Não está te pedindo toda hora. Então, essa situação aí para vocês. Quem mais quer tirar uma dúvida? Ô, Adriano, bom dia. Pedro. Bom dia. Da Segunda Estreitas. Eu não sei se vai ser objeto de discussão amanhã, quando você for apresentar a produtividade. O Elton vai apresentar amanhã. Então beleza. Mas porque já entra numa categoria que eu não domino, que é a regra de negócio, né? Eu sou técnico mesmo, por isso que eu até apresentei um painel diferente, que não fala de número de vocês, porque eu não tenho esse jargão do judiciário, essa vivência, né? Mas pode dizer, o que eu puder tirar dúvida de você. Você vai conseguir me resolver, então? Porque minha magistrada me perguntou se havia, porque quando eu mostrei para ela o sistema, ela me perguntou se havia alguma funcionalidade nesse Power BI acerca da indicação dos despachos, das decisões que foram proferidas, não as pendentes, não os que estão pendentes para assinar, não, que isso aí é fácil de achar aqui. Mas se tem algum lugar que acha a indicação, por exemplo, no período tal, igual aparece na produtividade com o servidor, magistrado fulano de tal, teve tanto de produtividade. Produziu tantos movimentos, tantos atos, tanto despacho, tanta decisão. Você sabe se tem essa caixa? Cara, eu vou lhe dizer, eu acho que tem, agora entrando pelo perfil magistrado. Tá. Aí, quem tem acesso a isso aqui é o magistrado e o assistente do magistrado. Veja que eu entrei no perfil magistrado aqui, juízes e produtividade. Eu acho que tem o que você está falando. Tá. Eu, como eu te falei, eu não tenho, né? Inclusive, eu fui desenvolvedor durante muitos anos da área administrativa. Então, nunca trabalhei numa vara de trabalho. Conheço pouco. Eu tenho melhorado nos últimos tempos para poder atender a vocês, fazer mais esse corpo a corpo, para entender mais as coisas que vocês querem. Mas eu acho que tem aqui, ó. Veja que você tem que percorrer aqui, porque análise quantitativa, pendente de análise comparativa, tudo isso tinha no Juízes Produtividade lá do Oracle. É porque eu entrei pelo perfil vara do trabalho, né? Mas quando você entrava pelo perfil de juiz,
você tinha essa visão aqui. Entendi. A Então, dos além do- servidores é mais resumida, mas eu tenho quase certeza que o que ela precisa está aqui. Tá. Depois eu posso me reunir com você e a gente olhar mais especificamente, porque você mesmo vai me orientando com esse jargão do judiciário aí, né? Jargão mais técnico de vocês, eu vou encontrar aqui. Eu posso até trazer as pessoas da estatística, né? Porque eu fiz tudo isso aqui baseado no que a estatística me passa, né? Mas a gente pode tirar essa dúvida aí pormenorizada aí, né? Então, beleza. Numa outra sessão aí com você. Depois eu converso. Pode me chamar no chat que a gente marca. Qual era a dúvida, Schultz? Fala aí, foi Pedro, né? Foi Ô, Pedro? André, era se há no Power BI a indicação da produtividade do magistrado, no sentido de quantos despachos, decisões, Nessa tela que Aqui, Schultz está mostrando aí, tem pendentes, conclusos e julgados. Volte ali, Schultz. Mas então, os aí são os pendentes. Eu quero saber aqueles que já foram, os de quantos Olha, despachos. a terceira coluna aí são de julgados. Despacho que você não tem. Mas essa terceira coluna aí são de processos julgados. Você tem os solucionados, os incidentes de liquidação, os EDs e as tutelas. Ah, tá. Tem despacho também aí, ó, na Essa daqui. 8ª aba. Isso, tem nessa despacho daqui. também. Não, mas despacho, decisão, julgamento é o que tá pendente agora para ser despachado nas tarefas de analisar e de elaborar. Tem despacho, decisão, julgamento. Nessa aba aí, nessa tela que você está vendo aí, a tabela da direita é julgados. E aí você pode filtrar, e tem até um período ali de você verificar a data de julgamento. E lá em cima tem uma aba que é específica para isso, que é a segunda, julgados, análise qualitativa, e também tem julgados mês-dia. Aí você tem quantas sentenças foi assinada dia por dia. Isso que eu achei, porque a questão aqui da quantidade da movimentação processual aumentou muito, ela estava discutindo as questões comigo, mas também eu vou falar com ela. A quantidade de sentenças você vai ver nessas duas abas aí, julgados, análise qualitativa ou julgados mês a dia, cada um tem uma apresentação diferente, mas a informação é a quantidade de julgados. E nessa inicial de produtividade geral, na coluna da direita aí você tem a quantidade de processos julgados. Né, no período ali. Geralmente, acho que vem como padrão um período de 48 meses. 48 meses, Mas você ajusta. Justamente por conta desse excesso de volume de dados e não impactar na lentidão aqui na experiência de vocês. Aí tem um limite de 48 meses. Aí você filtra ali o tipo de solução que você quer filtrar, verificar. Solucionar essa fase de conhecimento, execução, ED, porque, na realidade, acho que são esses os resultados que a gestão considera, esses 4 daí. Mas, salvo engano, nas outras duas abas você tem algumas outras opções a mais. O que você não vai ter é de despachos proferidos. Provavelmente você não vai ter em aba nenhuma. Então, beleza. Valeu. Beleza. Então, mais alguém com alguma dúvida? Quantas pessoas Eu não ainda consegui tem? acessar ainda não, Rodrigo. Não conseguiu, não? Você tá com acesso? Se você não tiver acesso, a gente tem que conversar depois, porque eu preciso fazer... É manual, né? O cadastro de vocês no ambiente, eu não sei se você tem, e eu tenho que consultar para ver se você tem. Você já acessou alguma vez painel Power BI? Não, Power BI não. Acessava o Oracle. Então, eu acho que você não tem um acesso ainda. Você precisa fazer um cadastro e tal, você tem que clicar no link de cadastro. Aí é um processo mais individualizado, aí eu posso fazer depois. Entre em contato comigo pelo chat. Tem aqui lá o botão do cadastro? Não, eu tenho que fazer esse cadastro e enviar um link para você acessar, tá entendendo? É um processo meio manual ainda. Aí como é que solicita isso? Como você disse, rapidinho, deixa eu terminar aqui minha conversa, por favor, amigão. Rapidinho. Não, amigo, era para te ajudar, porque eu fiz esse Sim. cadastro que está você, fiz um chamado na SI e eles fizeram isso rapidinho. Né? Desculpa aí, a intenção era só eu não essa. entendi, fala de novo. Abrir um chamado. Abrir um chamado pedindo para ter o cadastro no Power BI. Aí eu providencio tudo, viu? Entendi, valeu. Fique tranquilo. Obrigado, Esdras, pela ajuda aí. Tranquilo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver. 102 pessoas. Bom, eu queria aproveitar, não é propósito do curso, mas eu resolvi mostrar isso, encarem, isso não faz parte do curso, eu já
dei o curso como apresentado aqui, que era basicamente apresentar para vocês o novo acesso à plataforma, né? Como vocês vão acessar o novo portal, né? Mostrar que tem mensagens, e então considero isso aí, essa meta atingida. Mas eu tenho uma coisa bacana aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Não estou achando aqui. Conectando. O que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Aqui. Essa é a tela do meu celular. Não é uma obrigatoriedade, mas é um recurso bacana. Eu recomendei isso para o pessoal da corregedoria, né? Que às vezes está viajando, você não tem acesso, está com a internet ruim na vara do trabalho, não tem acesso ao VPN, ou está viajando, está em outro lugar e alguém te pede uma informação, e aí você não tem acesso ao BI na hora, no momento, tá sem computador, e aí uma forma de você acessar o Power BI dá esse recurso através do smartphone. Então, é um recurso bacana, não é para quem quiser, é um recurso que está aí, não é obrigatório, porque muita gente me chega, Adriano, você quer que agora eu trabalhe de casa? Então, não é esse o intuito é assim, uma necessidade, quem é gestor aí pode estar viajando, né? Está numa reunião, alguém faz uma pergunta, e aí você não tem acesso ao BI, né? O pessoal da corregedoria, eu acho que André usa bastante já. Então, você tem aqui toda aquela interface lá do portal, você tem aqui, né? Vou clicar aqui em vara do trabalho, e aqui eu tenho todos os painéis. Todos os painéis. Então, aqui, vou botar aqui o JECJ, que magistrados gostam disso, no final do ano sempre acompanham. Bacana, você pode acompanhar aqui do seu celular, não precisa entrar no BI pelo computador, ou estar dentro da unidade. Qual é o problema aqui? É que em determinado momento fica desse tamanho, aí você tem que virar o celular para ter uma visão melhor, certo? Então, você pode, estou aqui com o dedo, girando aqui, né? Você pode clicar aqui, filtrar, às vezes vai ser ruim para digitar aqui, né? Quando tiver um campo texto, né? Mas você vai com o dedo ali, você pode aumentar de tamanho, diminuir, para digitar melhor, entendeu? Então, e não precisa de VPN, né? Não precisa de VPN, não precisa de VPN. Eu estou aqui no 4G, no celular, na verdade eu estou na minha rede da internet, mas está fora do tribunal, não estou na VPN. Então aqui eu posso o quê? Vou pegar um aqui, bem pesadinho, vou pegar esse estoque aqui. Vou virar, que realmente fica pequeno, né? Na tela está até grande para vocês aí, mas é o tamanho da tela do meu smartphone, né? Uma tela de 6,7, né? Então, aqui, ó, se eu quiser digitar melhor, eu posso aqui, ó, eu clico aqui no campo, e aí, né, eu posso clicar em uma, clicou,
E aí ele traz os dados. Então, isso aqui, numa situação que você precise consultar, eu recomendei isso para André, da Corregedoria, o pessoal da Corregedoria, porque eles viajam, eles precisam, às vezes, né, tá sem acesso, esses problemas de link de internet que dá no interior. Então, isso aqui é um recurso muito bacana. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Vocês podem fazer por vocês mesmos. Diga. Quando eu estou dentro de um fórum usando o notebook do tribunal, o VPN não funciona porque acha que não precisa de VPN para acessar a rede do tribunal, se eu sou do tribunal. Aí, tudo que depender de intranet, eu não acesso pelo notebook do tribunal, se eu estiver no fórum. Pronto, eu vou excluir aqui para vocês, para você começar do zero para vocês. É um procedimento que é relativamente rápido, né? Vou entrar aqui na Play Store. Vai aparecer um monte de propaganda aqui de tigrinho, disso, daquilo, não acessem. Só escrever aqui na pesquisa. Isso aqui eu estou fazendo no meu celular Android, mas eu acredito que o iOS, né, do iPhone, tenha também, tá vendo? Instalar Microsoft Power BI, Microsoft Corporation, é esse aqui, eu vou pedir para instalar. Instalando, eu vou abrir. Ele reconheceu, porque eu já tinha aqui meus acessos, né? Ele reconheceu, mas eu vou entrar aqui com outra conta, para vocês perceberem como é que eu tenho que fazer. Eu vou botar aqui Adriano, underline 32338, tá certo, @ trt5.jus.br, tá certo? Tá. Ele já foi, não pediu a senha, porque ele reconheceu que a senha está aí, mas se viesse perguntando, vocês colocariam a senha de rede, permitir que envie notificação, não, ou, aliás, cliquei em permitir, né? Aí vem a primeira utilização, vem cheio de mensagens aqui, Copilot e tal, e o que é que vai acontecer aqui? Aqui a gente precisa fazer uma coisa, que é clicar de organizações externas, porque nosso painel, nosso portal, ele está no ambiente do TST. Aí eu clico em organizações externas, ele vai reconhecer que você tem conta lá, aí vocês vão chegar aqui em painel, ver todos, e sair aqui procurando, porque tem painel de todos os regionais aqui. O nosso, em algum momento, vai aparecer, que tem todos os painéis aqui, são acertados pelos aqueles botões. Quem sabe faz ao vivo, mas às vezes ao vivo dá galho, né? Mas dessa vez não deu, não. Portal TRT5, é esse cara aqui. Continuar. Olha lá, nosso painel. Vai aparecer aí. Vou fechar essas mensagens aqui. Então, está aqui. Aí, o que é que você vai fazer? Vocês vão fazer para deixar o ícone na tela. Tem duas opções, né? Nos 3 pontinhos, eu acredito que iOS também seja assim. Ou você gera um atalho, adicionar atalho, ou definir como item de inicialização. Isso aqui não existia antes, é novo, mas é legal, porque só me interessa acessar esse portal mesmo, então eu vou clicar nesse aqui, definir como item de inicialização. Então, quando eu clicar aqui, vou fechar, ele já vai abrir no portal. Beleza? Então, é um recurso bacana. Quem se interessar aí, fique à vontade. Não é limitado para um grupo de pessoas. Qualquer um pode usar esse recurso aqui. E vai no botão que você tenha, né, a permissão adequada ali no seu perfil e acessa seus painéis aí, caso seja necessário, ok? Para voltar,
clica na casinha, volta. Ok? Então, mais uma dica aí. Isso aqui não estava previsto no curso, mas eu disse, acho que estamos na hora de apresentar isso aí, esse recurso, para vocês. Ok? Espero ter ajudado vocês aí nessa nova jornada com BI, que qualquer coisa que precisar de mim, vai no chat ali, entre em contato comigo, se eu não puder responder, porque às vezes durante o dia é difícil, né, as demandas, mas eu sempre, nem que eu tenha que dizer que vou te ajudar em um outro momento, mas eu vou responder, ok? Fiquem à vontade. Mais alguma pergunta? A gente dá por encerrado, já invadimos um pouco, né? De nada, Ana Cristina. Valeu, Edmário. Um abraço. Valeu, Eider. Homero. O Benilton. Cristiane, nada. Encerrar agora a gravação.